Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos. Nesse prelúdio, o Wellington tocou uma música que fala a minha vida e fala a sua também. Ele disse assim: Deus está aqui. Nós cremos que Deus está aqui, mesmo que estejamos em 4 pessoas aqui. Deus está aqui. Mas nós cremos que Deus está aí. Deus está aí na sua casa. Nós, de maneira sobrenatural, viramos igreja. Nos unimos nesse ajuntamento solene. Somos igreja. A Páscoa, ela tem uma capacidade de trazer 2 consignas muito fortes. A primeira é o Antigo Testamento, fala desse povo que conseguiu sair do Egito, esse povo que presenciou o anjo da morte passando sobre a terra do Egito. Naquela noite, passarei sobre a terra do Egito. E nas casas daqueles que tinham a marca do Cordeiro, o anjo da morte pulou. Nós temos a marca do Senhor. Essa marca está na alma. Jesus Cristo encarna toda essa história como promessa antes da fundação do mundo e responde com a própria vida, entregando seu corpo para morrer por mim e por você. Mas o bonito da história é que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, você ressuscitou também. E eu também. São histórias. Na verdade, são pactos. São pactos de amor. São pactos de um Deus que insiste em fazer alianças com seu povo. Deus de aliança. Deus que fez aliança comigo, contigo, com teu filho, que está aí ou está na casa dele. Deus de aliança. Deus de promessa. Deus que não falha. Deus que nos visita nessa manhã, nessa noite. Vamos orar. Deus de aliança, Deus de promessa, nós te pedimos que tu visite a casa de cada irmão nessa noite, que tu toque no coração de cada um, fazendo lembrar que o Senhor sempre cumpre as suas promessas, porque isso te constitui verdade, fidelidade e, sobretudo, amor. Deus de aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu acho que o que é muito grandioso na adoração é a certeza de que a gente gosta dessa coisa do templo. Por isso o templo nos faz muita falta. Por isso o povo andava quilômetros para ir até o templo. Porque o templo tem esse lugar, o templo tem esse valor, tem essa força. Ironicamente, Deus habita no templo que é o coração. Apesar do templo ter esse valor, a gente podia estar fazendo esse culto em casa, eu podia estar transmitindo o culto de casa, mas eu decidi transmitir o culto da igreja, porque eu acredito no valor do templo. Mas é tão legal, tão desafiador e tão contraditório a gente entender que o templo maior está na alma. Esse foi o dilema da conversa da samaritana com o Senhor. Afinal, eu devo ir até o templo para adoração? Eu devo ficar e adorar aqui? O Senhor disse assim: importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Ele está dizendo que é possível estar aí em casa e estar no templo. É possível estar aí em casa e estar no Monte Sião. É possível dizer para a samaritana que você pode ficar onde você está e ao mesmo tempo viver as dimensões de quem está na comunidade vivendo o culto. Agora estão ligados a você muita gente. Muita gente está fazendo culto nesse momento. Na verdade, muita gente está em Sião. Muita gente saiu de casa nesse domingo de Páscoa e foi para Sião.
lá onde o Senhor nos convida a adorar, lá onde o Senhor nos lembra quem somos e quem Ele é. O monte de Sião se faz aqui, o monte de Sião se faz nesse momento aí. Eu te convido a subir ao monte de Sião. Faça isso numa atitude de fé. Quero subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Esse é o convite. E entoar um novo cântico ao meu Deus. Essa música para nós é nova nesse dia. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Adoro o Senhor. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Esse é o convite para você. Esse é o convite para mim. Esse é o convite para cada um de nós. Creia, faça isso da melhor forma. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar O culto acontece aí. um cântico ao O culto meu acontece aqui. Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és.
seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Para você que tem vivido dias difíceis, não só porque está tendo um monte de trabalho de desinfetar coisas, andar com máscara, ter medo de trabalhar, ter medo de voltar, mas tem gente que o coração está aflito, tem gente que o coração está bem mexido, tem gente que o coração está com medo, tem gente que o coração está com dor. E nosso pedido é que o nosso coração se pareça com o do Senhor, que mesmo vendo cenários que eram muito difíceis, tinha um coração igual ao do Pai, um coração disposto a servir, a obedecer, a fazer o querer do Senhor, um coração saudável. Se eu pudesse desejar alguma coisa para você nessa Páscoa, eu desejaria que você tivesse um coração igual ao Senhor. Mas eu quero orar. Aliás, a Fernanda vai orar. A Fernanda vai orar pelo seu coração. Para todo mundo que está vivendo aflição nesse dia. Por todo mundo que está vivendo alguma dor. Por alguém que está com o coração ferido, costurado, amargado, apertado, amargurado. Eu desejo que seu coração se pareça com o do Pai, que seu coração se acalme. Essa é a nossa oração. Pode orar, Fernanda. Pai de amor, diante de Ti, ó Pai, nos prostramos e clamamos, Senhor, que o Senhor venha cuidar do nosso coração, que o Senhor acalme as nossas feridas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que nesse momento, Senhor, transborde os nossos corações com um amor igual do Teu Filho por nós na cruz, que Tu demonstraste dando em nosso lugar, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração contrito e um coração cheio de fé e esperança em Ti, ó Pai. Dá-nos o coração, Senhor, igual ao Teu. Esse é o nosso desejo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração agora, mas faça essa oração cantando, pedindo para o Senhor: dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou João. Queria que vocês, um de vocês dois lesse. João 20, de 1 a 10. João 20, de 1 a 10. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como bem relatou João, capítulo 20, de 1 a 10. Nós estamos fazendo uma das narrativas, né? São várias narrativas da ressurreição. E essa é uma narrativa importante. A narrativa de João, não sinótico, ele contando como isso aconteceu. Pode ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não havia compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O que desafia a gente, obrigado, hein, Fernando? O que desafia a gente são a maneira, muitas vezes, o jeito como nós olhamos para as situações, as convicções que nós trazemos nas situações e como as interpretamos. Não sei se vocês lembram, mas teve um tempo aí atrás, uns 6 meses, teve muita ventania. Ventou pra caramba, choveu pra caramba, mas o que marcou foi a ventania. E um desses dias eu estava lá no centro da cidade, na prefeitura. E eu tinha ido à Secretaria de Educação. E quando eu entrei, quando eu passei pelo portão, eu pensei assim: tem muita árvore aqui.
Mas eram várias árvores, aquelas árvores com galhos, não é aquelas árvores encorpadas, mas aqueles galhos assim. Então, eu falei assim, tem muita árvore aqui. E o vendaval estava começando. E eu não tinha o que fazer, eu tinha que passar. Senão eu teria que dar a volta na prefeitura inteira para sair pelo outro lado. Ia ser um trabalho enorme. Aí eu fui e passei. Quando eu passei, irmãos, caiu um galho de árvore, assim, uns 3 metros, troço grosso. Ele caiu lá de cima, lá do alto, e bateu assim, do meu lado, assim, pá! Ele caiu em pé, assim. Ele bateu 1,5 palmo, 2 palmos de mim. Eu fiquei completamente gelado quando eu vivi aquela situação. Aquele galho enorme caiu assim. Aí eu saí, corri, cheguei. Aí depois desse evento, eu fiquei vivendo um monte de sensações diferentes. A primeira, eu falei assim, meu Deus, essa hora eu poderia estar morto. Dramático, né? Pessoa dramática. Ou, meu Deus, se aquilo caísse na minha cabeça. Ou, meu Deus, que milagre, que livramento. Ou, meu Deus, eu não devia ter insistido, ter ido por aqui, mas eu sou muito cabeça dura, eu fui preguiçoso, eu devia ter dado volta na prefeitura inteira para não passar pelas árvores. Irmãos, Pedro e João e Madalena, eles vivem a mesma situação, mas eles começam a dar interpretações diferentes à situação. Igual a mim, que simplesmente poderia ter agradecido o livramento do Senhor, graças a Deus, Deus me livrou. Poderia ter feito isso, mas eu não consegui. Eu ficava reclamando de mim, eu ficava reclamando, e aí como é que ia ser, como é que iam descobrir quem sou eu, tinham que pegar o meu celular e ver minha carteira, eu estou sem o crachá, logo hoje eu vim sem o crachá. Vocês entendem isso? O corpo não estava mais lá. E quando eles chegam e não se encontram com o corpo, alguma coisa muito esquisita estaria acontecendo ali, porque se não há corpo, não havia memorial, se não há corpo, não havia mais o que a se apegar. E a última marca que eles tinham do Senhor, o último contato que eles teriam com o Senhor era o contato com o corpo morto. Só que o corpo não estava ali. E diante de uma mesma cena, eles têm olhares diferentes. Madalena olha e fala assim: roubaram o corpo, levaram o corpo do mestre, levaram o corpo do meu mestre. A vida já tinha me tirado tudo. Ele que tinha me colocado de pé, ele que tinha mudado o caminho. Madalena é uma dessas mulheres que tinha uma vida repleta de espíritos malignos, uma mulher jogada pelo mundo, uma mulher que apanhou do mundo pra caramba, e ela encontra um caminho novo, um olhar novo. O Senhor aparece, redireciona a vida, reescreve a vida dela, e de repente tudo que essa vida que ela possuía, que era uma vida sem sentido, de repente vira uma vida uma vida com sentido, uma vida que valia a pena viver. Ela começa a acreditar num propósito, e há uma sequência, parece um dominó caindo. O mestre é perseguido, o mestre é preso, o mestre é crucificado, o mestre é morto, e como se não bastasse, ainda roubam o corpo do meu mestre. Quando a gente não tem explicações, e quando a gente não tem fé suficiente dentro de nós tendemos a responsabilizar alguém pela nossa tragédia. Ela vai e transfere, e diz assim: me roubaram o corpo. Talvez você seja uma dessas pessoas que vive tantas lutas e tantas tragédias e tantas perdas e tantas dificuldades, e você viva por transferir a culpa disso para alguém. Porque quem vive, quem tem esse recorte da vitimação,
Quem se vitimiza tem a tendência de atribuir ao outro a ação da sua própria influência, a autoria da sua própria infelicidade. Isso que Madalena faz. Madalena fica cega em outras narrativas. Você vai ver quando ela tem um outro encontro com ele, nas outras narrativas ela chora tanto que ela não enxerga que é ele. Tem gente que as lágrimas, as circunstâncias fazem com que elas fiquem cegas. Madalena é uma delas. Madalena tenta culpar alguém pela subtração. Queria dizer para você a primeira coisa: pare de culpar as pessoas dentro da sua casa pelas subtrações. Pare de culpar a sua família porque alguma coisa deu errado. Pare de culpar, pare de buscar culpados. Eu queria dizer do fundo do coração. Quem interpreta errado os fatos, quem não consegue entender o que está acontecendo, vive de botar a culpa em alguém. E se você é uma dessas pessoas, eu queria dizer para você: pare de culpar alguém pelo infortúnio. Maria que ouviu do Mestre, Maria que teve com o Mestre, Maria que viveu um sentimento fortíssimo pelo Mestre, é a mesma Maria que deveria anunciar, proclamar, glorificar. É uma Maria que duvida, e é uma Maria que se desaponta com o que encontra diante dela, que deveria ser um encontro com o maravilhoso, com a ressurreição, com o cumprimento da promessa. Na verdade, para ela, é tragédia, porque ela corre sem fé. Existem coisas que a gente precisa resolver a partir do que a gente crê. Guarda essa frase. Existem coisas que a gente precisa resolver a partir daquilo que a gente crê. Tem coisas que são tão insolucionáveis, e o furto de um corpo na cabeça dela era absolutamente insolucionável. Ela corre sem fé. E dizer que a gente precisa, diante de situações que a gente não tem respostas, que a gente não tem solução, a gente precisa resolver a partir das coisas que a gente crê. Quando faltam elementos, a gente precisa resolver a partir daquilo que a gente crê. Muitas vezes, o que está acontecendo com a gente nessa vida é que a gente tem corrido sem fé. A gente tem interpretado as coisas sem fé. Quem corre sem fé perde a chance de ver. Quem corre sem fé perde a chance de entender. Quem corre sem fé perde a chance de sacar que é Deus quem está agindo. As notícias apenas atordoam quem corre sem fé. Quem corre sem fé nunca chega onde deveria, nunca experimenta o que gostaria, nunca enxerga o quadro corretamente, porque é regida pelo desespero. É justamente a falta desse componente que tem feito você correr em círculos, que tem feito você correr da maneira errada, que tem feito você dar soluções erradas para a maioria das coisas da sua vida. Você tem corrido sem fé. E como Pedro reage? Entenderam Madalena? Eu não estou falando mal dela, que eu sou fã, não sou misógino, sou fã absoluto de Madalena. Mas ela parece comigo, parece contigo. Muitas vezes corre sem fé.
muitas vezes. Como é que Pedro reage diante daquele quadro? Primeiro, ele duvida de Madalena, né? Ele duvida das evidências. A pedra removida não é o suficiente. O lençol não é o suficiente. O pano que ele encontra que cobriu o rosto do Senhor não é o suficiente. As ataduras não são suficientes. A memória da palavra que o Senhor disse para eles, tudo que ele viveu naqueles anos todos, não foram suficientes. Porque quem enxerga as coisas como Pedro enxergou, sem fé, só consegue ver impossibilidades. Só enxerga a falta. Já viu gente assim que faz uma coisa e ele faz 10 coisas, mas uma desafinou, mas as 9 foram maravilhosas. Mas ele só consegue lembrar daquela que deu errado. Só consegue focar naquela que deu errado. Tem gente que não conta com esse componente que é tão maravilhoso para a nossa vida, que é a fé, que olha para as evidências e as evidências não bastam. Que olham para as coisas porque eles só têm olhos de interpretar a tragédia. Gente que não vê coisa boa. Sabe, meu pai amava demais a gente. Mas ele tinha uma maluquice assim, muito engraçada. Quando a gente caía, ele não se preocupava se a gente estava ralado, se a gente bateu a cabeça, se a gente estava tonto. Ele não se preocupava com nada disso. Ele ficava tão louco com o fato da gente ter corrido e caído, que ele levantava a gente por trás e batia. Por mais que ele amasse, ele só interpreta. Eu não falei que não era para correr, eu não disse que não era para correr. É gente que não interpreta que as coisas estão bem, não interpreta que faz parte da vida correr, cair, ralar o joelho. É gente que não interpreta isso porque só tem olhos para a tragédia. Por mais que ele nos amasse, ele ficava tão doido diante da tragédia, porque ele só olhava para a falta de ter obedecido a ele, de não ter corrido. Tem gente que pensa igual Pedro. Na verdade, a pedra removida não diz nada. O cara chega lá, encontra a pedra removida, uma pedra enorme, retirada. Naquela pedra não diz nada para ele. Roubaram, se juntaram aqui, empurraram esse pedrão aí para o lado. Ele encontra o lençol ali, e o lençol não é suficiente. Ele encontra o pano, e o pano não é suficiente. Sabe por quê? Porque a memória ela não criou raízes na alma. Eu desejo que a memória de tudo que você ouve da palavra, de tudo que a palavra representa para você, crie raízes na sua alma, para que diante da tragédia você consiga lembrar, você consiga dizer, entender, é o Senhor que prometeu que ia ressuscitar, é o Senhor que prometeu que ia voltar, é o Senhor que prometeu que ia tornar a vida. A gente precisa ter uma memória que construa coisas na gente, que diante da dificuldade a gente consiga ter respostas a partir dessa memória. É uma memória de fé, é uma memória construída a partir da palavra, é uma memória construída a partir da vivência com Deus, a partir das suas experiências e a partir daquilo que você leu, aquilo que você ouviu. Anos na igreja, anos ouvindo o evangelho, ele precisa ter criado raízes dentro de você, para você interpretar os fatos, para você entender os fatos a partir disso, a partir do que brotou no seu coração, a partir do que se cristalizou dentro de você. Senão, irmãos, você, ao invés de agradecer pelo milagre, você vai ficar pensando assim: eu sabia que esse galho ia cair. Senão, ao invés de agradecer o milagre dos tombos, você vai bater, pá. Quem não consegue interpretar que Deus está nas coisas
e só encontra a falta, corre sem fé. Estamos num tempo de faltas. Falta de dinheiro, falta de liberdade, falta de tranquilidade, falta de saúde. Por mais que isso tudo nos angustie nesses tempos que vivemos, precisamos ler as coisas com fé. Precisamos olhar para os detalhes das cenas com fé. A pedra removida, o lençol, o lenço, lembrando das promessas. Calma. Leia para as coisas com fé. Calma. É o que o hino diz, né? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quem consegue tornar viva essa memória de tudo que ouviu e viveu com Deus, diante da tragédia, da luta, da dificuldade, lembra que Deus já fez. E por fim, como o discípulo amado age? Ele é o segundo a ver, se eu considerar que Madalena nem entrou, ele é o segundo a ver, mas ele é o primeiro a crer. Ele vê as mesmas coisas, mas enxerga diferente. O discípulo amado, ele olha e vê as mesmas coisas. Há quem diga que estamos falando de João, né? Ele olha as mesmas coisas e vê de maneira diferente. Consegue enxergar a Escritura na vida e a vida na Escritura. Gente que conseguiu enxergar a palavra na vida e a vida na palavra. Gente que enxerga a ressurreição e não um rapto, um roubo de um corpo. Gente que enxerga a ressurreição e lida com isso a partir das coisas que construiu dentro de si. Coisas floresceram dentro de você. Coisas foram semeadas dentro de você. Coisas foram jogadas dentro de você. Nesse tempo, eu desejo sinceramente que essas coisas tenham florescido. E é tão interessante que ele lida com os incrédulos, mas ele não se contamina. O discípulo amado, ele lida com Madalena, ele lida com Pedro, talvez menos com Madalena se ela já tivesse corrido, mas eles não se contaminam, ele não se contamina pela falta de fé, ele não se contamina pelos olhos de Pedro. Eu queria que você aprendesse isso, entendesse que é preciso não se contaminar com os olhos de quem está olhando para esse tempo com tanto pessimismo, com tanto desespero. Não se contamine. Não estou dizendo com isso que é uma bobagem, não estou dizendo com isso que é uma gripezinha, não é, é uma coisa grave. Estamos vivendo uma coisa muito grave, devemos ficar em casa. Mas eu queria que você entendesse que os olhos de quem está desesperado não pode contaminar você. Os olhos para quem olha para a crise com dúvida não podem contaminar você. A incredulidade dos outros não pode te contaminar. A incredulidade das pessoas dentro da sua casa não pode contaminar. A incredulidade de seus amigos não pode contaminar. A televisão não pode contaminar. A nossa fé se apoia nisso, nas certezas do que floresce dentro de nós e um dia foi semeado. O discípulo amado traz para a sua experiência de fé aquilo absolutamente vivo e verdadeiro do que ele ouviu. E ele consegue entender que é o Senhor.
O texto diz que um corre mais do que o outro. Na vida, é preciso a gente jogar e imprimir algum esforço. Na corrida, eles voltam e um corre mais do que o outro. Não é habilidade física, é convicção e desejo. É preciso correr atrás do prejuízo. Quem ama mais, corre mais. Queria falar isso para você, mãe. Quem ama mais, corre mais. Corra atrás do prejuízo. Corra atrás do prejuízo. Corra atrás da evangelização dos seus filhos. Não desista. Corra e dê conta das dificuldades que ele tem. Corra. Quem ama mais, corre mais. Se o seu melhor jeito de correr é correr com os joelhos, corra, porque quem ama mais, corre mais. Há uma ilustração que conta que as pessoas não sabiam muito bem quando o dono da casa, o poderoso, tinha se saciado. Mas o copeiro mais antigo daquela família, ele entendia que não estava na posição dos garfos, não estava no cruzamento de garfo e faca, não estava nada disso, no prato que se empurrava. Ele sabia que o dono da casa dobrava o lenço quando terminava e colocava ali. Irmãos, o dono da casa passou a dar esse sinal de maneira empírica. Ele entendeu que se o lenço estivesse na posição X, é porque ainda não tinha acabado. Aí ele voltava e servia de novo. Ele entendia a posição dos lenços. Aquele lenço dobrado sobre aquela pedra, aquele resto de lençol, aquele resto de faixas, era uma pista para um bom entendedor que ainda não acabou. Jesus Cristo nos deixou uma pista que ainda não acabou. Nem a ressurreição significa o fim. A ressurreição significa o começo. Quando os dois entram, eles têm a sensação de que tudo ruiu, tudo acabou. O discípulo amado entende que ele ressuscitou. Porque talvez o sinal dos tecidos tenham dito alguma coisa a ele. Quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, não acabou, apenas começou. Hoje é domingo da ressurreição, o Senhor ressuscitou e a nossa história recomeça hoje com Ele. Viva isso intensamente. A Páscoa, ela gera em nós uma fome de vida, uma fome de lutar por injustiça, uma fome de... A fé gera isso em nós. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, não acabou. Tenha força, acredite no Senhor, acredite nas promessas, acredite em tudo que Ele falou. Não acabou. O Senhor vem ao nosso encontro. E a gente precisa ressignificar as coisas, né? Não era roubo, era promessa. Não era furto, era o mestre. Se eles tivessem levado o corpo, eles teriam desenrolado tudo e deixado os tecidos. Claro que não, ele levaria tudo. Se ele desenrolou o tecido, se ele deixou os panos, é porque foi ele que ressuscitou.
e ao corpo dele que não está mais ali. Aprenda a olhar e interpretar as coisas pela fé e não pela subtração. Tudo que Deus nos dá é bom. Por mais que a gente pense que é subtração, é presente. Precisamos lembrar das promessas que Deus faz à nossa igreja. Hoje, nós talvez estivéssemos num café da manhã aqui, gigantesco. E você que está ouvindo isso, talvez você se emocione. Essa ausência para nós tem um significado. A gente vai recomeçar de maneira diferente. A gente tem coisas para viver. Acredite nisso. Tenha fé. É o Senhor. Ele ressuscitou para mim e para você. Boa Páscoa. Deus abençoe sua vida. Deus guarde seus dias. Que Deus te ensine a correr com fé. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou a correr com fé, a interpretar as coisas da maneira certa, com esses pressupostos. Muito obrigado, porque nossos olhos não nos traem mais, porque nós conhecemos aquilo que nos foi dito, e aquilo chega à nossa memória e transforma nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, porque o Senhor se põe de pé e a gente se põe de pé contigo. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria contar para vocês uma novidade. Nós temos programação nova. Vou até olhar aqui no meu celular para falar com você. Nós temos programação nova. E a nossa igreja não parou, né? A nossa igreja não parou. A nossa igreja teve que se inventar como igreja digital de uma hora para outra. E a gente está com programação todo dia. Segunda-feira, eu oro com você. Se você mandar uma mensagem no meu celular, eu ligo para você e oro com você nas segundas-feiras. É dia que a gente está se dedicando à oração. Se você tem algum pedido, me manda uma mensagem para o celular, que eu vou e oro com você. E na terça-feira, a gente tem um programa, que é o programa Encontros. Olha que legal esse programa. A gente entrevista cantores e eles cantam canções, as canções do culto, as canções da igreja. Bom demais, bom demais. E na quarta-feira, a gente tem a célula no Zoom, a igreja toda em Zoom, orando juntos. Participe da célula, você faz falta nela. E na quinta-feira tem uma novidade, que é um produto que está direcionado pela SAF, que é o Papo de Mulher. A gente tem uma mulher entrevistando mulheres, e esse núcleo agora, nós vamos entrevistar umas 6 psicólogas, depois nós vamos entrevistar médicas, depois nós vamos entrevistar advogadas, vamos entrevistar várias pessoas. Então, para você que é mulher, na quinta-feira, toda quinta-feira tem o Papo de Mulher. E na sexta-feira tem uma reflexão pastoral, que pode ser minha, pode ser do Marcelo Bezerra, do Marcelo Tenório, do Epifânio. A gente, na sexta-feira, vai ter sempre uma mensagem para você. E no sábado, a novidade agora é que a gente vai ter escola bíblica. A gente vai gravar uma escola bíblica e você vai fazer perguntas e o professor que estiver dando aula, ele vai te responder as perguntas da aula que ele der. E isso no sábado, né? E no domingo, a gente tem o culto ao vivo, às 11 e às 19 horas. Por fim, antes de orar, a oração final, queria dizer para você, o Márcio está indo de casa em casa, buscando os dízimos daqueles que não podem ir até o banco ou não querem se arriscar. Entre em contato com o Márcio, ele está indo de casa em casa. Mas você que pode trabalhar com o aplicativo, deposite seu dízimo. A arrecadação caiu estupidamente.
Mas a gente sabe que para você que conseguiu continuar sendo fiel, porque ainda tem salário para isso, seja fiel, porque as contas não pararam. O Senhor conta com a minha fidelidade e com a sua. Lembre disso. Vamos receber a bênção nesse momento. Meu irmão, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave sobre o teu lar, e até nos encontrarmos outra vez, que o Senhor te guarde na palma de sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo siga contigo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e continue ligado essa semana nas programações da igreja. Até lá.